ouvintes, este é o Falando de Beleza e estamos aqui no Centro Universitário Una Barro Preto. Hoje vamos falar de criolipólise e nada melhor do que ele, professor Denis Barnes, para esclarecer tudo pra gente. Então vem comigo. Olá, como eu disse sobre criolipólise, mitos e verdades. Do meu lado, nada melhor do que ele, professor Denis Barnes, vai falar sobre mitos e verdades. Mas antes disso, vamos saber um pouquinho sobre ele? Professor, que prazer! Quero saber um pouquinho sobre o seu histórico. Fala para o Falando de Beleza para quem está nos assistindo agora. Olá, tudo bom? Marilyn, então meu nome é Denis Barnes, né? Estou vindo aqui na UNA participar do congresso, o terceiro congresso de saúde e meio ambiente, e a nossa conversa hoje com as alunas foi sobre o tema criolipólise baseada em evidências. Mas para o pessoal me conhecer um pouquinho, né? Eu sou professor universitário, sou vinculado a uma instituição, uma universidade que fica no interior do Rio Grande do Sul, fica em Lajeado, né? Chama Univates. Fica a 100 quilômetros de Porto Alegre, trabalhando na Univates há já praticamente 15 anos, né? Durante 8 anos fui coordenador do curso de estética da Univates, e é um dos cursos de referência hoje no Brasil na área da estética. Desde março desse ano eu trabalho no INEP-MEC, né, que é um órgão do Ministério da Educação, que faz todos os processos de avaliação dentro do Ministério, e estou vinculado a uma série de instituições a nível de pós-graduação, né, nas áreas da fisioterapia dermatofuncional, na área da estética cosmética, da biomedicina, da farmácia estética, é uma outra área que cresce muito, né? E esse grande tema que é a criolipólise, né, hoje, a grande polêmica, né, eu acho que tu falou muito bem da questão dos mitos, né? Então o que a gente teve conversando hoje com as alunas foi a questão da criolipólise baseada em evidências científicas, né? Por que a gente seleciona esse tema? Hoje no Brasil se prega muito o que a gente chama de métodos mercadológicos, né? Métodos sem fundamentação, sem base científica. Qual é o problema disso? O problema é que toda vez que a gente não tem essa base de conhecimento, as nossas alunas tentam replicar isso, tentam repetir isso com as suas pacientes e na grande maioria das vezes não encontram bons resultados. Ou pior, então estão inclusive causando queimaduras nas pacientes, causando lesões sérias nas pacientes. Então a gente já vem participando de uma série de eventos esse ano no Brasil, tentando trazer essa ideia dessa estética baseada em resultados, mas resultados com base científica, que eu acho que isso traz uma maior credibilidade para a área. Hoje nós assistimos, né, a mídia televisiva e vimos também sobre a insatisfação corporal. Professor, o que você tem a dizer sobre isso? Ainda falando ali sobre o tema da criolipólise em relação a essa insatisfação das mulheres, isso também é uma outra situação que a gente pode alertar, né, o teu público, né? A criolipólise ela é uma técnica de redução de gordura localizada, tá? Ela não é uma técnica de emagrecimento e ela não é uma técnica de tratamento de obesidade. Então acaba existindo uma confusão muitas vezes dos próprios terapeutas e do público que procura também, né? Então a técnica ela funciona bem quando o tratamento é para gordura localizada. Bom, uma outra situação que é uma grande dúvida, né? Como que acontece essa eliminação de gordura, né? A nossa paciente precisa ter alguns cuidados, né? Sim, ela precisa ter cuidados. Ainda no Brasil se vende uma falsa ideia, né? Que a gordura depois do tratamento da criolipólise vira purpurina. Isso é uma falsa imagem, né, que estão vendendo.
A gente precisa de técnicas combinadas, tá? E principalmente técnicas que metabolizem essa gordura, né? A ferramenta principal, né, a fisiologia, a terapêutica principal da criolipólise chama apoptose, né? Sim, o processo de apoptose, a grande maioria dessa gordura vai ser eliminada via sistema imunológico, tá? Mas existem duas outras maneiras dessa gordura ser eliminada pela criolipólise, né? Que é a lipólise, que é um processo onde a gente tem uma quebra do triglicerídeo, né? Então ele vai acabar caindo na circulação, principalmente o ácido graxo, esse resíduo do triglicerídeo, o ácido graxo, na circulação, e ele vira uma fonte energética, né? E se a gente estiver comendo exageradamente e não eliminando, não fazendo uma atividade física, o que a gente acaba vendo é a paciente tendo uma redução ali no primeiro mês, no segundo mês, e depois a paciente voltando a ter um aumento da quantidade de gordura, tá? Então acaba sendo, na realidade, uma falsa imagem que estão vendendo sobre a técnica e erros de combinação de terapia. O tempo para aplicação e também sobre as sessões de aplicações. Marli, isso é uma outra grande polêmica, né? A gente vê o pessoal induzindo aplicações de longos tempos. Agora, durante a conversa que eu tive com as alunas aqui na UNA, em Belo Horizonte, eu vim chamando a atenção que a gente já tem uma série de publicações de tempos menores, né? A gente não precisa ficar aplicando o equipamento durante 1 hora, né? Normalmente é esse excesso de tempo que leva às lesões nas pacientes. A gente tem resultados fantásticos já publicados com 10 minutos de aplicação, né? Então não existe uma necessidade de tempos exagerados de aplicação. Um outro detalhe em relação à criolipólise é as temperaturas, né? Também tem temperaturas exageradas. A gente também não tem necessidade disso. A gente já vê bons resultados com aplicações com 0 graus, até com temperaturas positivas, a gente vê bons resultados. E a gente vê muitas vezes o pessoal aplicando temperaturas muito baixas, menos 10, menos 15 graus, e é isso que está levando às lesões nos pacientes. Então, estamos de volta e para finalizarmos esta matéria maravilhosa sobre criolipólise, o professor Denis Barnes vai deixar aí as suas últimas palavras para vocês que estão aí assistindo, falando de beleza. Então, professor. Marli, gostaria de agradecer, né, todo o carinho, toda a recepção da equipe de vocês, né, no Falando de Beleza, deixar um agradecimento ao público também e qualquer coisa estou à disposição, tá? Um abração para todo mundo. Pode falar aí as suas redes sociais, não tem problema nenhum. Se o pessoal quiser entrar em contato, né, a gente tem um site onde a gente anda publicando artigos, né? Os artigos eram inicialmente mais direcionados para os alunos, mas hoje a gente tem muito contato de pacientes pedindo algumas informações sobre tratamento, né? Então é www.denisbarnes.com.br, tá? E o pessoal pode também, né, seguir a fanpage, né, o Instagram, enfim. Daí a gente espera ver todo mundo lá nas redes sociais, tá? Obrigado. Obrigada, professor Denis Barnes. Vamos falar mais, pode ter certeza disso. Então, você que está aí nos assistindo, acesse o YouTube Falando de Beleza Oficial, a nossa página no Facebook Falando de Beleza. Eu sou Marli Mendes e não saia daí, porque tem muito mais novidades para vocês.